Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 35. Marcos 5, 35. E quero ler também Lucas 9, Lucas 11, versículo 5. Marcos 5, 35. Estarei lendo alguns versículos daqui e Lucas 11, versículo 5 em diante. Marcos 5 e 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfades mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Lucas capítulo 11, versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho de viagem, e não tenho o que apresentar-lhe. E se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levantar a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á. Todavia, por causa da sua importunação, ele lhe dará tudo o que houver mister. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Eu quero de antemão agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar vindo nesta casa pela primeira vez. É uma oportunidade ímpar que o Senhor está me concedendo. Eu louvo a Deus, aos pastores desta igreja e toda a congregação, que a bênção do Senhor continue abundante sobre a vida de cada um de vós. Nós estamos debaixo de um tema bastante sugestivo para falar-vos nesta manhã. Acredito que a igreja já tem ouvido muito a respeito desse tema. Eu quero me ater ao mesmo. É um tema propício para os dias que estamos vivendo, a necessidade dos céus na terra, a preocupação de Deus sobre a sua igreja e o agir do Espírito Santo sobre a vida daqueles que entender o que está soando a sua voz. É tempo de despertar. Entendemos que
Eclesiastes, capítulo de número 3, fala-nos a respeito do tempo, e o tempo cabível a cada coisa, a cada atitude, a cada circunstância é colocado diante de nós. E nesses 3 dias, o Senhor tem tocado a sua trombeta aqui neste lugar a respeito de um tempo, de uma necessidade e de uma atitude. O tempo é o tempo de despertar. A necessidade é acordarmos do sono, não um sono natural, mas o sono espiritual, que por muitas das vezes quer engoldar a nossa vida, envolver o nosso ser. E quando estamos diante desta situação, entendemos que muitas coisas acontecem quando estamos dormindo espiritualmente. A Bíblia está repleta de exemplos de situações desfavoráveis ocorrendo quando alguém estava dormindo. No capítulo de número 26, versículo 12 de 1 Samuel, a Bíblia diz que enquanto Saul, que perseguia Davi, enquanto Saul dormia, Davi teve a oportunidade de se aproximar e roubar-lhe a sua bila d'água. Quando Saul está dormindo, a Bíblia diz que Davi tomou, pois, a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que eu visse, nem que eu soubesse, nem que despertasse, porque todos dormiam, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Enquanto Saul dormia, Davi esteve ao seu lado, e se bem quisesse, poderia matá-lo. O sono deixou Saul exposto. Quando nós dormimos, há uma exposição da nossa guarda, há uma exposição da nossa família, há uma exposição dos bens que Deus colocou em nossas mãos, da tarefa, responsabilidade que Deus nos incumbiu de executá-la. É perigoso dormir quando Deus está nos despertando a acordar. A Bíblia diz que enquanto Sansão dormia, Dalila projeta o meio para cortar suas 7 tranças, meio este que fez Sansão, em Juízes capítulo 16, versículo 19, perder as forças que Deus tinha lhe concedido. Foi enquanto Jonas dormia no porão do barco, no porão do navio. A Bíblia diz que do lado de fora do navio acontecia uma terrível tempestade, e enquanto a tempestade ocorria do lado de fora, Jonas estava dormindo no porão do navio. No livro do profeta Jonas, capítulo de número 5, os marinheiros se levantaram para poder despertar Jonas, porque enquanto ele dormia, a tempestade ameaçava destruir a embarcação. É no período do sono espiritual que as tempestades tentam assolar a nossa embarcação, que as tempestades tentam acabar com os nossos projetos. É quando estamos dormindo, ficamos desapercebidos, porque não estamos com os nossos olhos abertos. E não estando com os nossos olhos abertos, nós não enxergamos o que pode estar acontecendo do lado de fora. Em meio ao sono da desobediência, a tempestade estava quase ao ponto de destruir a embarcação que Jonas, o profeta fujão, se encontrava. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 4, versículos 5 e versículo de número 7 ao versículo de número 7, que Isbosete, enquanto dormia,
dormia foi assassinado dentro do seu próprio quarto, estando deitado em sua própria cama. Dormir, o sono da negligência, é perigoso. Enquanto estamos dormindo, o inimigo está projetando meios, métodos e circunstâncias para nos destruir. Enquanto Císera dormia, em Juízes capítulo 4, versículo 21, a Bíblia diz que ele entra na casa de Jael, e enquanto Císera está dormindo na casa de Jael, Jael pega uma estaca e crava essa estaca em sua fonte. É perigoso dormir. Na batalha espiritual não se deve dormir. Na batalha espiritual não se deve cochilar. Na batalha espiritual não se deve deitar-se e pegar no sono. Na batalha espiritual a ordem é tempo de despertar, se colocar de pé e estar preparado para o que der e vier. Porque se o inimigo vier de lá para cá, vendo você de pé aqui, pode ter certeza que ele vai contemplar uma comitiva de anjos guerreando ao teu favor, uma comitiva de anjos entrando na batalha para poder te conceder vitória. Eu vejo algumas pessoas com as suas mãos erguidas nesta manhã, e isto me faz entender que ao vencedor é proibido pegar no sono da negligência, que ao vencedor é proibido pegar no sono do cansaço, no sono do descuido. Ei, os anjos de Deus guerreiam com aqueles que estão de pé, batalhando as suas batalhas. Prepara-te, comunidade, vinde a mim, porque eu contemplo com os meus olhos que a comitiva daqueles que guerrearão as tuas pelejas aumentará em número. Deus está levantando um exército poderoso para guerrear juntamente com aqueles que acordados estão. Você não vai perecer na batalha. É perigoso dormir, é perigoso cochilar. No âmbito espiritual, foi enquanto Ló dormia, em Gênesis capítulo 19, versículo 33, foi enquanto Ló dormia que as suas filhas resolveram deitar-se com ele, porque lhe deram beber vinho, e logo depois, naquela noite, veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou, porque estava embriagado e estava com sono. Logo depois veio a outra filha e gerou duas nações amaldiçoadas. É perigoso dormir. Há uma trombeta tocando nesta manhã de domingo, nesta casa, aos ouvidos daqueles que têm ouvidos para ouvir. É perigoso dormir. Enquanto alguém dorme, o inimigo está planejando, está projetando. A parábola do joio e do trigo vai dizer que quando o dono da seara adormeceu, veio o inimigo e plantou o joio enquanto dorme. Foi enquanto Eutico dormiu na janela, que caiu de sobre a janela embaixo, e a Bíblia diz que ele caiu como morto. Se não fosse a misericórdia de um apóstolo que tinha visão para levantá-lo através de um abraço. É perigoso dormir. Deus está nos alertando aqui. É perigoso dormir. Jesus não quer que nós dormamos o sono da negligência. Foi no Getsêmani, quando Jesus mais precisou dos seus discípulos, em Mateus 26:40, que Jesus necessitou do auxílio dos seus discípulos no Getsêmani para orar. A Bíblia diz que Jesus acordando, Jesus se levantando, os seus discípulos estavam dormindo. Então ele indaga: não podeis
podeis vigiar comigo pelo menos 1 hora. Há um projeto contra a minha vida e não podemos dormir. Temos que estar percebidos. Existem projetos para acabar com a marcha da igreja, mas a igreja não pode deitar, a igreja não pode dormir. Há uma trombeta soando com barulho impulsionante a nos acordar aqui nesta manhã. Enquanto as 10 virgens dormiam, em Mateus 25:5, o noivo tardando resolveu chegar e pegou as virgens dormindo. Não se pode dormir. Ei, igreja, é tempo de acordar. O tema é tempo de despertar. É perigoso dormir. A Bíblia nos impulsiona a despertarmos. Já foi mencionado aqui Romanos 13:11. Isto digo, que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Efésios 5:14 vai dizer, eu gosto disso, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Este é o tempo de despertamento. Despertamento em um posicionamento para as responsabilidades que Deus nos incumbiu. Isaías 60:1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Não é apenas um convite, é um comando profético. O verbo levanta-te de Isaías 60, versículo 1, vem do hebraico kum, que significa, indica sair da inércia para assumir posição. Deus está dizendo, é tempo de assumirmos responsabilidade, é tempo de abrirmos os nossos olhos, é tempo de analisar a necessidade, é tempo de nos encaixar nos campos que brancos estão, é tempo de observarmos a necessidade da igreja e estarmos dispostos a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Este é um tempo de despertamento, um despertamento pessoal. Joel capítulo 2, versículo 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Despertar começa no arrependimento genuíno. Despertar começa a olhar para a sua vida pessoal e entender onde é necessário colocarmos o despertador de Deus para nos acordar. É tempo de se levantar. Esse é um tempo para um despertamento espiritual. 1 Tessalonicenses 5:6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo associa despertar com sobriedade espiritual. Quem está acordado está sóbrio. Quem está acordado está de olhos abertos. Quem está acordado está atento. Quem está acordado observa. Quem está acordado enxerga. Quem está acordado contempla. Quem está acordado vê. Quem está acordado tem a sua visão ampliada. Quem está acordado entende que o Senhor está lá na frente esperando a nossa jornada percorrida com o cumprimento das suas promessas. É tempo de se levantar. É tempo de despertamento do ânimo. Provérbios 6:9, ó preguiçoso, até quando ficareis deitado? Ó preguiçoso, até quando ficareis deitado? Eu me lembro quando criança, morando na Ceilândia, no Pessul, a minha mãe, cujo nome é Severa, Dona Severa, ela tinha o costume de poder nos acordar logo cedo. E eu me lembro uma época que mamãe, ela disse, meninos, acordam, porque é hora de ir para a escola. E eu recordo que naquela época, o uniforme da escola era uma camisa branca, era uma bermudinha azul marinho, era uma
meia que vinha até no meio da nossa canela branca, e um tênis misturado com chuteira e misturado com um sapato chamado quichute. A gente se arrumava, e revelei a minha idade, a gente se arrumava e parece que estava abafando ali. Esse era o nosso uniforme. Mas eu tinha uma estratégia, porque quando mamãe gritava acorda, mamãe saía do quarto dela, passava pelo corredor da casa que dava acesso ao nosso quarto, e ia até a cozinha. Eu observava a mamãe dizendo acorda, mas esperava ela passar do quarto dela para a cozinha para voltar a dormir. Ela já tinha dito acorda, mas eu voltava a dormir. Mamãe não vinha de novo com uma cautela ou carinho nos chamar. Ela mirava a sua mão, ela mirava a nossa nuca, ela dava um acorda rapaz, acorda rapaz. Eu já acordava vestido, eu já acordava lendo o livro, eu já acordava falando com a professora. Ei, quando Deus brada acorda, não adianta a gente tentar querer voltar a dormir. Quando Deus brada acorda, não adianta a gente querer pegar no sono de novo. Ou a gente acorda com a trombeta do amor, ou a gente vai acordar com a corda da Dona Severa. Ei, igreja, entenda esta palavra nesta noite. O tempo de dormir é para quem não quer conquistar. O tempo de dormir é para quem não quer avançar. O tempo de dormir é para quem já desprezou as promessas. E eu não estou pregando para quem está dormindo, eu estou pregando para uma igreja que está de pé em direção da marcha e da conquista que Deus estabeleceu para a sua vida. Oh, aleluia! É tempo de acordar. Diga para esta pessoa, ou você acorda, diga aí para essa pessoa, ou você acorda, ou terás um encontro com Dona Severa. Esse é um tempo de vestirmos as armaduras espirituais. Isaías 52:1 está escrito: desperta, desperta, veste da tua fortaleza. Esse é um tempo de nos levantarmos como profeta da nação. Juízes 5:12, Débora vai entoar um cântico, e ela começa o seu cântico dizendo assim: desperta, desperta, desperta Débora, desperta Baraque, filho de Abinoão. E o que eu acho lindo no cântico de Débora é que ela vai dizer da seguinte forma: as aldeias se cessaram, não havia mais negociação em meio às portas, até que eu me levantei como mãe de Israel. Eu vim profetizar nesta noite que Deus está levantando na comunidade Vinde a Mim pais e mães sobre a cidade de Santa Maria, sobre o Distrito Federal, sobre esta nação, sobre onde Deus enviar. Deus está levantando profetas e profetisas que quando Císera vier com seu exército organizado para nos amedrontar, nós vamos erguer as nossas vozes para as pessoas que estão junto conosco na batalha, e iremos dizer: não te amedronta, vai, porque hoje o Senhor entregou os teus inimigos em vossas mãos. Tem profeta e profetiza aqui. Esse é o tempo que Deus está levantando na comunidade Vinde a Mim, pais e mães desta nação. Esse é o tempo que Deus está levantando na comunidade Vinde a Mim, profetas e profetiza, pastores, líderes, apóstolos. Quem recebe esta palavra nesta manhã? Há um tempo que chegou, e esse tempo é chamado hoje, que Deus levanta essa comunidade para fazer a diferença na face desta terra. Ei, eu vou profetizar: Císera vai cair por terra, porque Deus está te levantando. Só quem recebe esta palavra, dê um brado de que você está acordado e celebre ao Senhor. Aleluia. Meu Deus, esse é o tempo de sololoquiar. Diga comigo: esse é o tempo de sololoquiar. É meio difícil, mas dá para falar. Esse é o tempo de sololoquiar. Salmo 57, verso 8. Sololoquiar significa falar consigo
mesmo. O salmista está expressando: desperta, ó minha alma. Aqui o despertar é a autoconvocação. Nem sempre alguém vai nos acordar. Nem sempre teremos dona Severa nas nossas manhãs. Precisamos ordenar a nossa própria alma, que é tempo de despertar, que é tempo de acordar. O filho pródigo, ele estava querendo comer das alfaborras que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, falando consigo mesmo: até os trabalhadores de meu pai comem pão em abundância na casa de meu pai, e eu aqui estou perecendo de fome. Aí ele sololoqueia: levantar-me-ei. Não foi um profeta que foi até ele, foi ele que profetizou para si mesmo. Haverá momento que Deus emudecerá as bocas dos outros, só para ver até onde vai a nossa fé. Houve momentos na minha vida, faz 28 anos que eu sirvo ao Senhor, faz 27 anos que eu prego a palavra de Deus, vai fazer 25 anos, 21 de abril, que vou completar 25 anos de casado, que são 25 anos de ministério. Olha que interessante, houve momentos na minha vida que eu precisei de um profeta para me animar. Houve momentos na minha jornada que eu esperei alguém no culto se levantar e dizer: eu estou contigo, assim diz o Senhor. Eu vinha para o culto, voltava para o culto e não entendia Deus falar comigo. Mas quando eu chegava em casa, o Espírito Santo me colocava diante do espelho e me dava uma autoridade, e eu dizia: levanta a tua cabeça, rapaz. Deus te chamou para uma grande obra, Deus te chamou para fazer a diferença. Você tem promessa, você tem chamada. Eu derramei sobre a tua vida dons do Espírito Santo. Levanta a tua cabeça e avança. Ei, quando faltar profeta de fora para falar ao teu respeito, vai diante do espelho, contempla a imagem que está do outro lado e receba autoridade para sololoquear. O salmista, ele diz: te levanta, minha alma, não te abate, minha alma. O filho pródigo dizia: levantar-me-ei e terei com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. Ei, quando faltar profeta de fama, seja o seu próprio profeta, mas não se cala diante das lutas. Aleluia. Esse é o tempo de Deus enviar marinheiros, despertadores de profetas dormentes. Jonas 1,6: levanta-te, invoca o teu Deus, rapaz. Enquanto o mundo entra em crise, não é tempo de dormir no porão do navio, é tempo de se levantar. O despertar é uma responsabilidade profética em meio à tempestade. Esses dias eu ouvi uma palavra de um conhecido meu, conhecido pessoal, cantor chamado Alisson, e ele dizia que Deus nunca tinha lhe dado hinos quando ele comprava um carro ou comprava uma casa, mas quando as circunstâncias estavam difíceis, quando havia adversidades, Deus lhe dava tremendas inspirações. Ei, luta não é aceita por nós, ninguém quer luta, mas se por acaso vier, Deus quer te ensinar alguma coisa. Diante das nossas dificuldades e das nossas batalhas, existem duas coisas a se extrair: ou extraímos emoções das vitórias que conquistamos, e se não conquistamos, extraímos grandes lições. Mas entenda uma coisa: tudo acontece para a glória daquele que nos chamou. Deus está nos despertando para algo profundo e tremendo. Não existe mais uma dinâmica
ou em questão de níveis rasos a respeito do despertamento de Deus. Esse é o tempo que Deus está nos despertando em visão de nações. Não é mais um tempo só para nós ou para nossa casa. É um tempo de nível mais além. É um tempo de um amigo que está chegando de viagem, Jerusalém, quem sabe, era um lugar que viajantes subiam e desciam constantemente, estrada perigosa. A Bíblia diz, na parábola do bom samaritano, que um homem descia de Jerusalém da adoração e no caminho foi pego pelos ladrões e salteadores, foi espancado a ponto de estar quase morto. Roubaram todos os seus utensílios, os seus bens, até que chega o bom samaritano, trata das suas feridas, coloca na sua cavalgadura e o lança, o leva para uma hospedagem, e diz ao hospedeiro: aqui eu vou deixar 2 dinheiros, cuide dele, se caso gastar mais do que isso, quando eu voltar eu pago. Está chegando um viajante. A epístola aos Hebreus vai dizer que devemos ser hospitaleiros. Um viajante está chegando na parábola mencionada por Jesus. E quando esse viajante chega, é um viajante que chega porque precisa de quê? Precisa de hospedagem, precisa de quê? Precisa de uma estadia, precisa de quê? Precisa de se alimentar. Há um amigo que chega, mas o texto vai dizer que um outro amigo recebe. E esse outro amigo recebe e abre as portas, e está ali conversando, falando do que podia acontecer naqueles dias, em uma festa, quem sabe, até que chega a hora de se alimentar. E quando ele vai nas suas despensas para pegar pães para dar ao viajante que chega, a despensa está vazia. Só que já é tarde, quase meia-noite. Então ele vai ao seu terceiro amigo, ou segundo amigo, que é o terceiro amigo da parábola, e ele bate na porta quase meia-noite daquele amigo, seu vizinho, e grita: amigo, empresta-me 3 pães, porque recebi um viajante que vinha no caminho de viagem. Um amigo está em minha casa e eu não tenho pão para lhe dar. Empresta-me 3 pães. E lá de dentro, o outro amigo responde: já é quase meia-noite, eu já estou deitado na minha cama, os meus filhos estão deitados comigo, eu não posso levantar para te dar, porque segundo a tradição, a cultura judaica, o pai de família dormia na esteira ou na cama, mas fazia, de certa forma,
um bem feito aos seus filhos, convidava os seus filhos para dormir junto, para que a frieza da parede, que de dia é muito quente e à noite muito fria, a frieza da parede não pudesse atingir os seus filhos. Então na esteira, na cama, ficava na ponta os filhos, ficava no meio o pai, e do outro lado da parede, o corpo do pai esquentava o corpo dos filhos. Mas o amigo vai bater na porta dele quase à meia-noite. E se tem um sono que é bom, é o da meia-noite. Esse é ótimo. Mas é nesse sono que Deus quer nos despertar. Enquanto ele está dormindo, aquecendo seus filhos na mesma cama, na mesma esteira, há alguém batendo na sua porta. Amigo, recebi um viajante com necessidade em minha casa. É hora de comer. Não tenho pão na minha despensa. Me empresta 3 pães. E o outro responde lá de dentro: já é quase a meia-noite, não posso me levantar para te dar os pães, porque os meus filhos estão comigo na cama. Eu vejo aqui 3 tipos de amigos existentes na parábola: os amigos que chegam necessitando, os amigos que querem fazer mas não pode, abre a porta mas não tem um alimento para dar, e a terceira classe de amigo, o amigo que pode fazer mas não quer. Eu tenho pães, mas não vou me levantar. Assim também a igreja. E eu vou profetizar algo poderoso aqui. E assim como estou falando e vocês estão me ouvindo, vai acontecer nesta casa. Uma grande multidão está chegando aí. Eu vou repetir: uma grande multidão está chegando aí. Tem viajantes sendo direcionados por Deus para se aproximar desta casa e vão querer se hospedar aqui, vão querer congregar aqui, vão querer desfrutar do descanso, das instruções e dos alimentos que são oferecidos a quem chega nesta casa. Mas pode ser que encontremos aqui 2 tipos de pessoa. Primeiro tipo de pessoa é o viajante que chega. Os outros 2 tipos de pessoa é aquele que abre a porta, quer fazer, só que não pode, não tem a condição. Terceiro tipo de pessoa são aqueles que podem, mas não querem. Tem pães, mas não querem oferecer. Tem dom, mas não quer ser deixado usar. Tem palavra, mas quer se emudecer. Tem louvor, mas quer ficar sentado no banco. Tem habilidade, mas só quer ouvir. Tem a unção, mas não quer cargo, não quer responsabilidade, não quer função. Há 2 tipos de amigo para receber os viajantes que vão chegando aí. A multidão é grande, esse lugar vai ficar pequeno. Escreva: haverá um terreno disponibilizado por Deus na entrada da porta desta cidade para uma construção de um templo maior para esta casa, porque a multidão é grande aqui, não vai suportar. Mas nós temos que entender que diante dessas 2 classes para receber os viajantes que chegam, existe aqueles que querem mas não pode. Abre a porta mas não tem pão, abre a porta mas não tem habilidade, abre a porta mas não tem dom, abre a porta mas não é batizado ainda com o Espírito Santo, abre a porta mas ainda não tem habilidade de pregar, não tem pães na despensa, mas se tiver disponibilidade, alguma coisa vai acontecer. Se tiver disponibilidade, ele será incomodado para incomodar. Te prepare aí, vai haver um sacudir de despertamento de Deus sobre quem não quer fazer nada, e a coisa vai acontecer. Vai fluir, vai fluir, vai fluir. Já estou dormindo. Primeira classe são os que vão chegar. Vai chegar a gente aqui de todo jeito. Pensa aí. E essas pessoas pode ser que se depara com aqueles que querem fazer mas não podem, e também aqueles que podem fazer mas não querem.
Mas quem quer e não pode, vai sacudir a vida de quem pode e não quer. Meu Deus, Jesus, me segura. Me segura não, me solta. Eu já estou dormindo. Meus filhos estão na cama comigo. Lucas 11, versículos 5 a 8. Mas é isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque se o pai se levantar, vai se levantar todo mundo que está dormindo. Porque se eu me levantar agora, amigo, os meus filhos estão deitados na cama comigo. Então eu vou pisar nos meus filhos, eu vou tocar neles e eles vão acordar. Mas é isso que Deus quer. Deus não quer acordar somente o pai, Deus não quer acordar somente a mãe, Deus quer acordar os buguelinhos tudinho. Deus quer despertar a família inteira, Deus quer despertar a casa inteira. Haverá um avivamento residencial aqui. Famílias serão impactadas pelo derramamento do Espírito Santo. Sim, haverá pais que pregam, mulheres que pregam, mães que pregam, haverá filhos que tocam, filhos que profetizam. Ei, te prepare aí, há uma trombeta de despertamento sobre a nossa casa. Eu vou profetizar, e se por acaso tem alguém que está distanciado, no teu levantar, ele vai voltar. No teu levantar, ele retornará à casa de Deus. Pega na mão de alguém e com muita cautela balança a mão dele e pergunta: vai ficar deitado ou se colocar de pé? Pergunta aí: vai ficar deitado ou se colocar de pé? Eu não vou só me colocar de pé, eu vou marchar, eu vou pular, mas eu vou fazer o que Deus ordenou que eu fizesse. Eu vou fazer o que Deus ordenou. Deus quer nos despertar. É tempo de despertar. É tempo de ouvirmos Jesus dizer-nos: Talita cumi. Jairo está desesperado, porque a sua filha está enferma. Marcos, capítulo de número 5, Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 8. Os três evangelistas falam sobre isso, sobre a filha de Jairo, príncipe da sinagoga, homem que tinha por costume de ver as pessoas indo à sinagoga para adorar a Deus. Ele ouvia louvores, ouvia as mensagens proféticas que eram lidas. Ele era um príncipe da sinagoga. Jesus está voltando a esta região, e Jairo sabe que Jesus está ali. Então ele vai até Jesus e diz: Senhor, a Bíblia diz que ele se prostra, e há um segredo sobre a vida dos pais que se prostram diante de Jesus. Pais que se prostram diante de Jesus. É impossível que os filhos continuem dormindo ou mortos. Quando ele se prostra diante de Jesus: tenha misericórdia da minha filha que está moribunda, está enferma. Jesus diz: não te preocupes, eu irei e lhe darei saúde. Então Jesus, juntamente com a multidão, toma sentido à casa de Jairo. Enquanto ele ia para a casa de Jairo, uma comitiva que estava acalmada por uma palavra: eu irei e darei saúde. Mas outra comitiva ia apertando Jesus para poder ver o milagre mais de perto. Até que a jornada de Jesus é interrompida por uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Esta mulher, por muito tempo, tentou buscar cura, gastando seu dinheiro com os médicos e vindo a piorar e não melhorar. Mas ela sololoquiou:
se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curada. A Bíblia diz que ela vai com a sua pouca força e toca. Quando ela toca, Jesus para. Quando Jesus para, Jairo se preocupa, porque a sua filha estava terrivelmente enferma, quase a morrer. Uma parada poderia dar continuidade ao tempo e ao processo da morte da sua filha de 12 anos. Uma menina de 12 anos que está à beira da morte. Uma mulher que há 12 anos está passando por uma enfermidade. Quando ela toca nas orlas da veste de Jesus, Jesus para, porque Jesus sentiu que naquele toque, no mesmo momento, ele sentiu que virtude saía dele. Então isso faz ele parar. E quando ele para, a preocupação de Jairo, a expectativa da multidão, e ele diz aos seus discípulos: escuta, alguém me tocou. Mas mestre, a multidão te aperta, e tu dizes: alguém me tocou. Sim, alguém me tocou, e me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E Jesus dá uma olhada para ver quem tinha lhe tocado. E a mulher trêmula, porque o seu mal, a sua doença, impossibilitava dela tocar ou ser tocada por alguém. Então ela, com medo das consequências, trêmula, ela diz a Jesus: Senhor, fui eu quem te toquei. E Jesus diz: vai em paz, minha filha, a tua fé te salvou. Quando a mulher sai em paz, Jairo aflito, porque o tempo está passando e a sua filha piorando. Aí vem uma notícia para abalar a sua fé: ei, Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a menina morreu. Acabou. Esta é a palavra que veio para Jairo. Aquilo que tu tinha expectativa, não tenha mais. Acabou. Eu vejo pelos olhos da minha fé, e numa analogia própria pessoal, Jairo olhando para Jesus e dizendo: ela morreu. Se não tivesse parado, talvez a tinham encontrado com vida. E Jairo ouve Jesus dizer, diferente da notícia que ele recebeu, Jairo vê Jesus dizer: crê somente, crê somente, crê somente. Ainda há esperança para aquele que dormiu, ainda há esperança para aquele que deitou, ainda há esperança para aquele que morreu. E nós estamos crendo somente que haverá um despertamento nesses últimos dias, nesta região, através desta igreja. Crê somente, crê somente, crê somente. Jesus impede que a multidão lhe segue, escolhe algumas pessoas para ir com ele, e vai até a casa de Jairo. Talvez nasce no coração de Jairo, em meio a uma palavra negativa, uma palavra de morte, a palavra de vida vindo da parte de Jesus. Crer somente. Quando Jesus chega na casa de Jairo, há uma multidão de tocadores, uma multidão de carpideiras, tocadores contratados para tocar no luto, carpideiras contratadas para chorar no luto, para comover o coração dos pais, dizer que eles não estão só, alguém está sofrendo a sua dor também. Mas quando Jesus chega, Jesus despede todo mundo e diz: ela não morreu. Não precisa de música fúnebre, não precisa de choro, choro fraudulento, choro falso. Ela não morreu. A menina somente dorme. A menina somente dorme. Oh, se para a morte Jesus tem jeito, imagina para quem só está dormindo. Vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar. A Bíblia diz que Jesus chama Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, e manda fechar a porta. Sabe por quê? Porque o teu milagre não é para olhos de curiosos. O teu milagre
é para a contemplação de quem crê, é para a contemplação de quem acredita. Os curiosos, opinistas, que estão dizendo que acabou, que não tem mais como, não tem mais jeito, que não vai mais fluir, não vai mais acontecer, que tudo agora acabou e pode desistir, esses vão ficar do lado de fora. Enquanto eles ficam lá com a sua curiosidade, nós vamos ficar do lado de dentro, desfrutando o milagre, enxergando o milagre, contemplando o milagre, vivendo o milagre. Prepare aí. Eu não sei o que possa estar dormindo ou que possa estar morto na tua vida, mas Jesus está adentrando na tua residência, na tua casa, e está dizendo: pode deixar comigo. Dispersa os opinistas. Tem muita gente com opiniões. Jesus, quando chega, não chega com opinião. Jesus, quando chega, chega com decreto. Jesus não é contador de piada. Jesus é liberador de palavra de vida. A Bíblia diz que Jesus entra no quarto e diz para a menina: menina, Tabita lita cumi, ou seja, levanta. Mateus vai dizer que Jesus toca nela. Ei, nesta manhã Jesus está tocando na gente aqui e está dizendo: levanta, 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 levanta. Aquilo que morreu vai ressuscitar, aquilo que dormiu vai acordar. É tempo de despertar. Comunidade, vinde a mim. Eu recebo a autoridade do céu para poder profetizar. Talita cumi, talita cumi, talita cumi. Levanta, 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 porque os teus sonhos serão restaurados. Eu convido os músicos a se colocar no altar. 12 anos. Uma criança com 12 anos já começa a sonhar, sim ou não? Uma criança com 12 anos já começa a dizer: mãe, quando eu crescer eu quero ser médica, quando eu crescer quero ser advogada, quando eu crescer eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas esta menina com 12 anos, que com seus sonhos nascendo, tornando os sonhos do seu pai não mais os seus sonhos pessoais, os sonhos de Jairo não eram mais os seus sonhos, era o sonho dos filhos. Eu já preguei onde eu quis pregar. O meu sonho era ser um pregador. Eu sei que eu não tenho tanta sabedoria, mas sempre sonhei em pregar. Deus já me levou nos 4 cantos desta nação. Já preguei onde eu quis pregar, nos congressos que eu almejava pregar. Já realizei os meus sonhos de pregador, mas passei agora a sonhar os sonhos dos meus filhos. A formação, eles na presença de Deus, eles no seu profissionalismo. Jairo estava sonhando o sonho da sua filha, mas a menina morreu. E tem muita gente que está vivendo assim. Os seus sonhos morreram, mas o nosso Jesus é Deus que ressuscita sonhos, é Deus que restaura sonhos. E nesta manhã Ele está restaurando sonhos aqui. Eu não sei o que conduziu à desistência de você desistir deste projeto, mas hoje Ele está restaurando as suas forças. Te prepare aí, porque Ele está enviando os recursos. Vai acontecer. Este sonho não é só sonho dos filhos, este sonho é sonho do Pai, e Ele vai fazer cumprir. Quantos recebem esta palavra nesta manhã? Ore calapanto rebalache, ore calassuri andarabachandarabia. Há uma unção sendo dispensada sobre este lugar. Há uma unção de ressurreição sendo dispensada sobre esta casa. Deus está restaurando vidas espiritualmente. Deus está restaurando sonhos espirituais, sonhos profissionais, sonhos materiais, sonhos sentimentais, sonhos familiares. Deus está restaurando nesta manhã. Ele está entrando na tua casa. Ei, se eu fosse você, eu declarava juntamente comigo: eu renuncio tudo
tudo aquilo que possa me fazer desacreditar das promessas de Deus. Eu renuncio toda palavra liberada de maneira negativa, dizendo que o meu sonho morreu e que não tem mais jeito para ele. Eu renuncio toda palavra negativa, eu renuncio toda palavra de maldição, eu renuncio toda frieza espiritual, eu renuncio todo sono da negligência. Se eu fosse você, eu declarava nesta noite: eu abro mão daquilo que quer me fazer parar, eu abro mão daquilo que quer me fazer desistir. Eu tenho promessa, eu irei avançar, eu irei conquistar, eu irei tomar posse. Fica de pé em nome de Jesus. Se tem alguém que está nesta manhã entendendo esta mensagem e tomando posse desta palavra profética sobre a sua vida, eu vim dizer: chegou o tempo de você conquistar o que você nunca conquistou até hoje. O melhor de Deus está chegando aí. Grandes realizações estão chegando sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa. Se tem alguém que recebe esta palavra, levante a sua mão ao céu e dê um brado de glórias a Deus. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Os céus estão abertos sobre esta casa. Há uma voz que soa de cima dizendo: eu estou levantando um povo neste tempo para fazer a diferença na face desta terra. Eu estou tirando as pedras, estou tirando os impedimentos, estou tirando até mesmo as pessoas que estão te apontando e estão te condenando, acusando, maneando a cabeça, dizendo que você não. Eu estou estabelecendo algo novo nesta casa. É um tempo de avivamento que está sendo liberado, que vai impactar os 4 cantos desta cidade. Preparem, porque há um investimento do céu sendo derramado sobre vós outros, e este investimento resultará em manifestação do Espírito Santo de uma forma incrível, extraordinária, e um tempo novo de milagres esplêndidos passarão a acontecer nesta casa, de maneira que tornar-se-á conhecido por toda esta cidade, por toda esta região. Preparem, porque eu estou apontando o meu dedo, escolhendo a dedo pessoas que farão a diferença por onde eu enviar. Preparem, porque becos e valados serão impactados, faculdades e escolas serão impactadas, empresas e instituições serão impactadas. Haverá um
notório avivamento em meio aos anos nesta congregação, nesta igreja, neste povo. Preparem, porque estou levantando não só quem quer fazer e não tem como fazer. Estou unindo a grei daqueles que querem e não podem com aqueles que podem e não querem. E o resultado é que aqueles que se achegarão aqui serão abraçados, serão ensinados, serão instruídos, serão capacitados e serão usados. Estou levantando uma geração que vai chegar e receber cura para curar, vai chegar e receber perdão para perdoar, vai chegar e receber milagres para espalhar milagres. Estou levantando uma geração que ao redor dos hospitais levantará um clamor e enfermos serão curados. Se tem alguém que recebe esta palavra, celebre ao Senhor, celebre ao Senhor, celebre ao Senhor, celebre ao Senhor.